Você está ouvindo Manhã na Clube. São 10h32 e como eu sempre digo, fica em casa que a gente leva a informação até vocês. A gente sabe que o rádio chega aonde às vezes a internet não chega, onde a informação pela televisão também é muito vaga. Então nós estamos procurando trazer nesse período de pandemia, nesse período de que está todo mundo querendo saber o máximo de informações possível, convidados que possam nos esclarecer, tirar dúvidas, enfim, entrar em contato com você diretamente aí que está na sua casa. Então fique em casa que a Clube leva a notícia para você, pode ficar tranquilo. E nós estamos recebendo aqui a Daniela Betelli Lutfi, que é secretária de saúde da nossa cidade. Muito obrigada, viu, Daniela? Eu sei que a demanda de trabalho deve estar uma loucura, deve estar assim uma coisa meio que insana até, e você conseguiu um tempinho para vir conversar com os nossos ouvintes. Obrigada, viu, Daniela? A nossa rotina de trabalho, ela tá muito intensa. O nosso comitê, ele tem trabalhado 13, 14 horas por dia, incessantemente, mas isso faz parte do nosso trabalho. Nós temos essa responsabilidade com a população e vir aqui, para nós, é um espaço muito importante, porque quanto mais informada a população, menos pessoas infectadas nós teremos. A gente sabe que realmente o rádio chega em locais e chega para pessoas com mais idade, e parece que a informação vem de forma mais clara, porque a gente entra na casa das pessoas, então isso tudo ajuda demais a nossa população. Então muito obrigada novamente. Dani, bom, você deve estar cansada de responder as mesmas perguntas, mas vamos lá, como eu disse, a gente vai atingir um outro público. Guaxupé tem mais de 100 casos suspeitos de Covid-19. Como que está sendo feita a triagem lá no PSF Aviação e por que demora tanto sair os resultados para a gente eliminar essas pessoas como casos suspeitos? Vanessa, muito obrigado pela pergunta, porque a gente já começa qualificando essa resposta. Todos os dias nós soltamos um boletim epidemiológico, que é nossa obrigação, transparência, mostrar para a população o que está acontecendo com relação a essa pandemia dentro do município de Guaxupé. As portarias que determinam como que é o protocolo de manejo clínico, o que acontece, elas mudam a todo momento. No mês passado, quando começou a questão do coronavírus no estado de Minas Gerais, nós recebemos uma portaria dizendo que todos os casos que chegarem na unidade de saúde com sintomas respiratórios, que são síndromes gripais, né, no meio médico é chamado de IVAs, infecção das vias aéreas superiores. Então é o sintoma de gripe, que eles devem ser notificados. Por quê? Nós não sabemos se essa pessoa vai evoluir para um coronavírus. Então essas 131 pessoas que tem hoje lá, a atualização foi do boletim de ontem, que são casos investigados, significa que são pessoas que procuraram o serviço de saúde e foram ou estão sendo monitorados pela nossa equipe da vigilância, através de telemonitoramento. Então não é que eles são que eles são notificados como coronavírus. A gente só notifica uma pessoa com coronavírus quando o resultado é positivo. Quando o teste dá positivo. Então todas essas pessoas, elas podem ser coronavírus. Então são pacientes suspeitos e é obrigação de fazer essa notificação. Agora, os testes, eu acho que é de conhecimento de boa parte da população que acompanha aí os noticiários da televisão, que no estado de Minas Gerais, quem faz a testagem é a FUNED, que é o único que, por enquanto, o único que era reconhecido como dado oficial. E eles têm uma demanda muito grande, tanto que abriram contratações de profissionais, de bioquímicos para fazer essa testagem. O nosso primeiro caso suspeito aconteceu no dia 14 do mês 3, que foi num sábado. Depois disso, foram 8 casos seguidos, e esses 8 exames, eles demoraram mais de 20 dias para chegar. Hoje não está demorando mais tanto para chegar, mas não tem uma data específica. Até porque antes se coletava de todo mundo que tinha o sintoma. Hoje o protocolo é só coletar pacientes internados. E aí vem a pergunta: Daniela, mas vai esperar o paciente internar e ficar ruim para coletar esse exame? No último sábado, o ministro da Saúde deu uma entrevista e ele disse uma coisa que eu vou repetir aqui.
não somos só nós quem queremos o teste, é o planeta Terra que é o teste. Então a capacidade produtiva, seja da China, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, ela sempre vai ser aquém da necessidade que nós temos hoje. O município de Guaxupé é mais um município que quer o teste. Então, assim, nós já fizemos a aquisição, na verdade, fizemos a compra, o processo de compra, para 1.000 testes rápidos. Eu ia te perguntar isso. E aí, chegaram? Ó, o prazo para entrega desses kits é a data de hoje. Tá? No sábado houve a apreensão de uma quadrilha, né? Uma quadrilha que roubou no aeroporto de acho que foi Guarulhos, né? No aeroporto de Guarulhos, uma carga grande de testes e imediatamente eu liguei pro fornecedor para entender se o nosso teste estava no MEI. Não estava no MEI. Ai, que bom. Só que bom, mas teve um furto também hoje em Campinas. Né, em Campinas, que está aí nas redes sociais, que também estava havendo uma negociação de testes. Então é muito triste, porque assim, ó, nós queremos fazer aquisição, nós temos o recurso para isso, nós sabemos qual é o protocolo para aplicação do testes, mas infelizmente a gente depende de todos esses eventos aí que vem acontecendo. Então hoje, até a meia-noite do dia de hoje, nós aguardamos o processo, a entrega desses 1.000 testes. Isso. Caso ela não aconteça, aí nós temos que partir para um plano B, que é pegar todos os outros fornecedores para comprar, mas o município de Guaxupé vai fazer aquisição e tem aí uma empreitada do Ministério da Saúde para entregar, acho que 1 milhão de kits para o Brasil todo. E esses 1.000 testes, quem que vai ser, teste rápido, quem que vai ser testado com isso? A sensibilidade dos testes, ela é bem diferente, né? Assim, do teste que se faz, que manda para a FUNED, que é, vamos dizer assim, é um cotonetão lá específico que faz a coleta. Isso. Esse teste rápido, ele é via sangue. Então ele tem que ter o dia certo para fazer. Ele tem que ser após o 10º dia de sintoma. Então não é assim, eu cheguei na unidade de saúde, eu quero fazer o teste. Não é. Isso passa por um protocolo. Quem avalia se vai aplicar o teste ou não é o médico. Tá? O Ministério da Saúde vem numa corrente muito forte de que os testes rápidos, eles têm que ser prioritários também para profissionais de saúde. Sim. Porque se eles adoecerem, a gente não tem quem nos atenda. Né? Então nós precisamos, inclusive, e eles estão em constante contato. Então, de início são 1.000, a gente aguarda a chegada. Se Deus quiser, chegará. Se não chegar, a gente também está pronto para partir para um plano B e Guaranésia conseguiu, né? Zerar. Parece que quem estava com suspeita lá, parece que chegaram 50 testes, mas a proporção de Guaranésia com Guaxupé, o número da população é muito menor, enfim. Mas a notícia que foi ontem é que eles conseguiram meio que zerar essa fila, mas todo dia anda, né? Vanessa, eu acho assim, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão, com essa informação de descartar. Eu não sei se os ouvintes aí conseguiram acompanhar, mas houve uma situação numa cidade próxima a nós aqui, que o caso da FUNED deu negativo e o caso do teste rápido deu Caldas. Foi Poços de Caldas. Foi. Eu falei no início que os protocolos, eles são diferentes. Eu não sou médica, mas estou estudando bastante o assunto e assim, pelo que eu entendi, inclusive conversei com bioquímicos ainda ontem, o teste que a gente faz para encaminhar para a FUNED, que é o laboratório oficial do estado de Minas Gerais, ele tem que ser coletado até o 6º dia do sintoma. Certo. 7º dia do sintoma. 7º dia do sintoma. E o teste rápido após o 10º dia. Sim. Então pode ser que tenha acontecido desse teste oficial ter sido feito depois do 7º e deu negativo. Aí não tinha mais o vírus lá, não conseguiu detectar, e que o outro tenha sido feito na data correta, que depois do 10º. Quando o Guaranésia diz que descartou, é importante essa informação para a população, porém, nós só podemos descartar qualquer tipo de resultado, de suspeição, através do teste da FUNED, que essa é a recomendação. Mas, sem dúvida alguma, para manejo clínico, pro profissional que está cuidando e pro isolamento, é ótimo que a gente tenha esses resultados rápidos. E qual que é a situação atual da Santa Casa? Número de internados, leitos, UTIs, respiradores, EPIs? Qual que é o panorama geral do nosso hospital hoje? Nós temos 10 leitos de UTI,
Tá? Credenciados ao SUS são 9, sempre tem um leito de retaguarda. Nós temos 14 respiradores. São 10 respiradores na UTI, 1 no centro cirúrgico e 2 que são móveis que circulam ali dentro do hospital, no pronto-socorro. Hoje, Vanessa, uma cotação de respirador, eles pedem 7 meses para fazer entrega. 7 meses. Isso é muito tempo para uma pandemia que a gente ainda nem entrou. Né? Vamos considerar isso, né? A gente nem entrou. Os estudos mostram que os próximos 3 meses, os próximos 2 meses, né? Assim, que do meio deste mês, próximos 2, isso pode ter outros resultados mais sérios. Então, nós temos o espaço na Santa Casa, nós temos equipe para isso, porque não tem que ter recurso humano, mas não tem os ventiladores e não é porque não existe recurso. Recurso para isso, obviamente, que se tiver para compra, a gente vai mobilizar esforços para fazer a compra do respirador. Só que hoje não existe para comprar. Nossa, nós estamos numa situação, né, que, enfim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, literalmente, né? Vanessa, eu vou dizer que é uma preocupação a quantidade de respiradores, mas eu vou falar bem no popular, eu não pago o seguro do meu carro para bater meu carro. Eu pago o seguro do carro porque se um dia, por imprudência minha ou de outro condutor, eu bater, eu tenho seguro. E o que eu quero dizer com isso é que mais preocupante do que os 14 respiradores, que não são só para Guaxupé, que são para os 9 municípios que são credenciados na micro-região de saúde, é que a gente fica em casa. Não tem outro remédio. Não adianta a gente ficar triste e chateado e brigar porque a gente, com o fornecedor, porque a gente tem só 14 respiradores. Se a gente não quer usar um respirador, a gente tem que ter disciplina. Sim. E olha, final de semana com muitas ocorrências da PM por perturbação do sossego. Ou seja, parte da população respeita, enquanto outra parte faz festa, faz aglomeração. A prefeitura pode interceder? A prefeitura tem feito o trabalho enorme. Os fiscais de vigilância estão nas ruas, a guarda municipal está na rua, fiscais de trânsito na rua. Agora, somos uma população de 52 mil habitantes. Se não tiver disciplina e consciência coletiva, a gente vai ter que ter um fiscal para cada munícipe, Vanessa. Então, a gente tem feito, o 153 tem recebido muitas ligações, 153 é o telefone da guarda. Agora, precisamos da consciência coletiva. Tem muito munícipe, não só de Guaxupé, mas de toda a região, que acha que tá de férias. Então é churrasco, então vamos comemorar todo mundo, vamos assistir a live do Gustavo Lima, e aí todo mundo se aglomera, e isso tem um nome só pra mim: falta de responsabilidade. E os bancos, as lotéricas, se a gente vê uma aglomeração, como é que a gente deve proceder? Existe, Vanessa, desde que nós iniciamos, né? Eu disse para você que o primeiro caso aconteceu no dia 14 do mês 3. Nesse mesmo dia, nós nos reunimos, todos os secretários com o prefeito, tivemos uma reunião até quase 9 horas da noite. E daí iniciamos, montamos a comissão, fizemos o decreto. O nosso decreto, para quem teve o cuidado de ler e interpretar o decreto, nós tivemos o cuidado em compatibilizar o maior número deixar a economia funcionando, né, com os serviços essenciais, maior número de serviços que são de fato essenciais, e proteção à saúde, compatibilizar os dois. Então, assim, ver 0 pessoas na rua, isso é impossível. Tá? Agora, cada comerciante, e aí tá todo mundo desesperado, porque o fato é Brasil, o fato é mundo, e fica mesmo, né? A gente tem que colocar o pão na mesa todos os dias. Ele é responsável por organizar essa questão de aglomeração. O fato de eu ter um comércio que pode ficar aberto, seja ele um mercado, seja um açougue, uma padaria, uma farmácia, não exime o proprietário daquele comércio em criar ferramentas para não haver aglomeração, disponibilizar o álcool gel quando necessário. Então tem que se fazer isso. Quando existe essa aglomeração, a guarda está indo fazer a orientação, os fiscais vão e fazem a orientação. Mas é bem triste, porque a gente acaba de fazer, vira as costas e o negócio acontece de novo. Por isso que eu digo, existe um remédio só, até a presente data: é a disciplina.
e seja a disciplina do comerciante e da população em geral. Porque nós não podemos colocar um guarda, a guarda municipal como um zelador daquele estabelecimento, né? Então, para isso, a pessoa está aberta, ela tem que promover esse tipo de ação. E olha, é porque a população escuta muito, né? Os testes foram negativos, a cidade é pequena, não tem tanto perigo, né? Nós estamos mais protegidos do que as cidades grandes, né? E escuta mesmo. Então, esse momento aqui que a gente está conversando e debatendo sobre esses problemas, é importante que a população se conscientize, né? Então, assim, é lógico que você e o comitê devem discutir isso durante todo o dia. Como é que a gente pode fazer, o que cada um pode fazer para aumentar essa conscientização da população de que é preciso evitar aglomeração? Vanessa, quanto mais o isolamento funcionar, mais ele vai parecer desnecessário. Exatamente. Né? Então, assim, não tem caso, então não tem problema. A prefeitura, o Estado está potencializando essa história. Aqui não vai acontecer nada. É o e se. Então, assim, o que dá a impressão é que as pessoas vão ficar mais, que vão acreditar mais quando acontecer um caso. E nós não queremos que aconteça esse caso. Então, assim, as pessoas precisam ficar em casa. Não tem outro remédio. Não tem como responsabilizar, seja o secretário, seja o prefeito, seja o governador. Não pelo Covid. Por outras ações, aí eu acho que é reflexão de cada um. Mas o que nós estamos fazendo no comitê, né, e lógico junto com o prefeito, que está assim sendo muito parceiro lógico, porque ele é o prefeito, mas assim, que está acatando e que está debatendo com o comitê, nós fizemos muita coisa para possibilitar que as pessoas não saiam na rua. Nenhum comércio, se você for ver, Vanessa, assim, a maior parte dos comércios, ela não está impossibilitada de trabalhar. Ela pode trabalhar no delivery. Mas eu vendo menos. Vende, mas não é uma vontade do comitê, não é a vontade do prefeito. Então ela pode trabalhar deliveries. Tem lá a feira, nós fizemos numa parte do site da prefeitura, tem a feira virtual, as pessoas podem comprar de lá. Então, assim, quem está vendendo não ficou zerado. Não vendo nada porque não existe a feira do sábado. Mentira, isso não acontece. Tem a feira. Agora, cabe a cada um, não só o guaxupeano, a cada brasileiro criar um mecanismo de como que vai ser daqui para frente. Né? Então, e fica em casa, gente. Fica em casa. Não tem outro remédio. E a gente que acompanha o dia a dia das notícias, né? A gente vê que a crise entre o ministro da Saúde, o Mandetta, o presidente, se o Mandetta cair, né? Vamos trabalhar com essa hipótese. Será que o protocolo federal vai mudar? E o que isso afeta a nossa vida aqui enquanto guaxupeanos, enquanto moradores da nossa região? Vanessa, é uma discussão que a gente também já fez no gabinete, né? Num determinado momento, foi transferido, o Estado transferiu para os prefeitos a decisão entre abrir e fechar, ficar ou correr. Foi transferido, e isso eu chamo de uma falta de responsabilidade. Essa transferência total de responsabilidade foi uma falta de responsabilidade, porque todos os municípios hoje, se todos os municípios, cada um agir de uma forma diferente, a gente pode prevenir aqui em Guaxupé, mas a cidade vizinha, se fizer diferente, a pessoa vem para Guaxupé e vai contaminar do mesmo jeito. Então tem que ser uma ação coletiva. Eu já falei dessa palavra várias vezes aqui. E como a Salma disse, nós somos o quintal de São Paulo, nós somos o quintal de São Paulo, justamente. O que muda lá tem interferência direta aqui. E não é diferente, né? Se o Mandetta cai, nós não sabemos quem vem, né? Mas se ele cair por este motivo, que é o mais óbvio, né? Nós teremos um problema muito sério, porque até então, todas as orientações e decretos que a gente vem fazendo, eles estão pautados em conhecimentos técnicos. Nós temos o Dr. Nilo e a doutora Salma que estão nos ajudando, que estão participando ativamente desse comitê para tomada de decisões. O ministro é médico. Então o ministro, ele tá colocando o lado médico dele, a ciência. Então, se ele cai por uma questão política,
por uma questão de discursos que se confrontam, isso vai impactar fortemente. Eu acho que a economia ela é importante, sim, mas não existe economia se não há vida, né? E nós precisamos entender isso. Pois é. É porque todo dia a gente vê, fizeram as pazes, voltaram, não, discutiram, então é uma incerteza que a gente vê na federação, mas que no final das contas aponta, somos nós cidadãos de Guaxupé, da nossa região, né? Então a gente fica nessa incerteza, é bem complicado. Dani, a respeito do uso de máscaras, quem deve usar, quando, onde, por quê, do álcool gel também, que você acabou de falar que tem que lavar as mãos com água e sabão. Dá uma geral sobre esses equipamentos, né, que a gente tem que aprender a usar no dia a dia, porque o brasileiro nunca usou máscara. A gente vê muito o ocidental, o oriental, né, o japonês, o chinês com máscara, assim, em reportagem e imagens de muito tempo atrás, né? E como é que a gente deve proceder com isso? No início dessa pandemia, orientação era o uso de máscara cirúrgica para profissionais de saúde. Com várias pesquisas, vários resultados em outros países, já foi possível entender que a máscara de pano ou de qualquer outro tecido, enfim, de algodão, a máscara, ela é uma proteção de contato. Então, quem deve usar? Todos devem usar a máscara. Vai sair na rua? Use a máscara, principalmente se tiver resfriado, se tiver com tosse. Mas tosse é um dos sintomas? Nem sai de casa. Fique em casa e fique de máscara dentro da sua casa se você tiver com tosse, para não contaminar os outros. Agora, eu tenho visto nas ruas, eu vou trabalhar todos os dias, então tem que sair na rua, né? Eu tenho visto assim, tem um casal, ela tá de máscara e ele não tá de máscara. Ela tá protegendo ele não tá protegendo ela, né? Porque a máscara protege você de não contaminar o outro. O outro, com certeza, de não contaminar o outro, porque sai as secreções, a saliva, né? Quando as gotículas de saliva a gente não enxerga e isso contamina o outro. No início da pandemia dizia-se que era só pacientes que apresentavam sintomas. Hoje tem paciente que tem o vírus e que não apresenta o sintoma. Então são pacientes assintomáticos. Então, como o governador lá do norte, né? Justamente. Então quem deve usar a máscara? Todos devem usar a máscara. Quando eu devo usar a máscara? Todas as vezes que você precisar sair por necessidade. Porque a máscara, ela veda, assim, eu nem sei qual é a porcentagem, mas ela veda muito a contaminação, mas não é 100%. Então não é porque eu tô de máscara que eu posso fazer tudo. Então eu vou na rua, eu vou fazer coisas desnecessárias. E tem que cuidar da higienização da máscara também, justamente, né? As máscaras que a população em geral e que é a recomendada é a máscara de pano, até porque os EPIs, né? Que é equipamento de proteção individual, está faltando no mercado para compra para profissionais de saúde. Então, assim, a gente nem acha hoje numa farmácia, dificilmente vai achar para comprar, mas faça a sua máscara de pano, use a sua máscara de pano, e lave a máscara, né? Colocou ela num dia, tenha sempre 2 máscaras, colocou ela num dia, no outro dia lava a máscara e coloca de novo. Que boa, a famosa que boa, e depois passa água e sabão e a máscara tá pronta para ser usada de novo. E o álcool gel? O álcool gel, teve um determinado data aí que não tinha nem álcool gel para comprar nas farmácias, né? Foi difícil até para nós, serviços de saúde, comprar o álcool gel. Primeiro, por que ele é gel? Porque aquele outro álcool líquido, por um determinado álcool 70%, né? 70% a concentração do álcool. Num determinado momento da história aí, eles estavam usando esse álcool gel para tacar fogo em pessoas, em coisas, em lugares. Então foi recolhido dos mercados e ficou só para uso em saúde. Tá? Agora até voltou o uso por conta da dificuldade de industrialização do álcool gel. O álcool gel, ele é para ser usado quando não existe a possibilidade, Vanessa, de fazer a limpeza das mãos. A gente tem que lavar a mão com água e sabão sempre que possível. Não adianta eu ficar com uma mão de tocar nas coisas o dia todo, chega lá e passa um álcool gel. Eu só vou estar distribuindo ali a sujeira na mão, lógico que mata um pouco de vírus e bactérias, mas o importante é lavar a mão
com água e sabão. Aí depois faz a aplicação do álcool gel. Então, água e sabão é sempre o melhor. É mais fácil, né? Se a gente tá mais tempo em casa, tem que fazer parte da rotina, né? E só quando sair na rua mesmo, deixar o álcool gel mais para quando estiver fora. Com certeza. E se policiar, né? Evitar tocar o olho, o nariz, a boca. Porque a gente passa o álcool gel quando vê, coça o nariz. Passa o álcool gel quando vê, põe a mão na boca. Põe a mão em cima da mesa e põe a mão na boca. Então. É isso aí, vamos nos policiar, né? Dani, deixa eu ver o que mais. Na OMS diz que nós não chegamos ainda no pico dessa pandemia. Eu vi ontem essa entrevista e aí a gente já fica, né, assim, com o cabelo em pé, né? Você tem alguma previsão, assim, né? Lógico que você não mas assim, alguma previsão de quando é que a gente pode voltar a nossa vida ao normal, se é que isso é possível esse ano? Assim, qual é o alento, né? Por exemplo, as mães que estão com as crianças em casa, falam, ai meu Deus, quando é que volta a escola? Preocupados com o andamento disso tudo, né? Por exemplo, eu tenho uma filha em fase de alfabetização, então isso foi parado, né? O que a gente pode prever para que a nossa vida possa começar a voltar ao normal? Vanessa, infelizmente essa resposta ela ainda não existe, né? Eu acho que o profissional que tiver essa resposta, ele vai ser altamente assediado, porque ele tem uma resposta que todos nós queremos. Então essa resposta ela ainda não existe. O que eu oriento é pra gente acompanhar os fatos. E quanto mais disciplina, quanto mais a gente ficar em casa, mais rápido a gente volta. Quanto mais gente que sair na rua somente por necessidade e que essa pessoa tiver de máscara, menos pessoas infectadas nós teremos. E isso é Guaxupé, é a microrregião de saúde, é o estado de Minas Gerais, Brasil e mundo, né? Então não existe uma resposta quando. Estima-se, tem um boletim epidemiológico que saiu no dia 6 de abril, que diz que os próximos 3 meses eles serão difíceis. Que os próximos 3 meses, que essa curva de elevação pela infecção do coronavírus que vai aumentar. Se a gente não quiser que ela aumente, o que a gente tem que fazer? Ficar em casa. Ficar em casa, né? Então, assim, é uma resposta que eu adoraria ter, que seria muito mais fácil de planejar, mas nós estamos vivendo um dia de cada vez, sempre muito atento a todas as informações do Brasil todo, não só de Minas Gerais, mas do Brasil todo, e estamos abertos para tirar as dúvidas da população. É um momento difícil para todos nós, ninguém esperava, né? Ninguém é culpado, não existe culpado pelo coronavírus. Agora cabe a um de nós fazermos a nossa parte. Sim. Porque a gente pensando individualmente, a gente acaba pensando no coletivo, né? É isso mesmo. Olha só, eu só não entendi direito. O Reginaldo Aparecido mandou uma questão. Por que ninguém fala da Coxupé? Lá tá. Como é que tá o movimento da Coxupé? Tá com as atividades. Você tem alguma informação, Daniela? Porque ele disse que a contaminação da cidade vem de gente de todos os lugares e ninguém fala nada sobre a atividade da Coxupé. Eu acho que a gente não tem que falar de um lugar específico, né? A gente tem várias outras atividades e hoje o vírus ele não escolhe. Né? O vírus ele não escolhe. Quando a contaminação era uma contaminação estrangeira, que dizia assim, eram pessoas. Você sabia de onde vinha, né? De onde vinha. A partir do momento que a contaminação tornou-se comunitária, que você não sabe mais de quem você contraiu a infecção, seja de São Paulo para Guaxupé, ou seja de São Paulo na Itália, não tem que especificar. Tem a empresa Coxupé. A empresa Coxupé, o decreto que o município tem e todas as orientações do Ministério da Saúde, eles servem para minha mãe que tá lá em casa, eles servem para Coxupé, eles servem para dona do mercadinho que é pequenininho, como serve para todo mundo. Então não tem especificamente o que dizer a Coxupé. Certo. Né? Então é a mesma coisa. Então vamos falar da vacinação. Amanhã começa a segunda etapa. Justamente. Né? E qual que é o público-alvo dessa etapa e qual que é o balanço da primeira?
A primeira etapa iniciou no dia 23/3, tá? E tá sendo até a data de hoje, 15 de abril. Nós fizemos vacinação em 7.101 pessoas, que o público-alvo da primeira etapa eram idosos e profissionais de saúde. Então foram 6.050 idosos vacinados, tá? Daniela, mas eu vou chegar na unidade, eu vou ter vacina ainda? Vai ter vacina ainda. O que acontece é que, como houve uma antecipação, era para iniciar agora em abril, as vacinas elas não estão sendo produzidas em quantidade suficiente para uma entrega de uma vez só. Então serão 14 remessas no estado todo. Já foram, se eu não me engano, 3 ou 4 remessas. Hoje a gente recebeu já a remessa dessa segunda etapa, que nós vamos vacinar profissionais de força e segurança, que é a polícia, os bombeiros, o SAMU, doentes crônicos, tá? E aí o doente crônico, hipertenso, diabético, o doente crônico, ele sabe o que é uma doença crônica. Ele deve ir ao posto de saúde munido ou de um relatório médico ou apresentar a receita de uma medicação que ele faça o uso contínuo para aquela doença. Funcionários do sistema prisional, caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo. É isso que muda, tá? Agora, por quê? Essas pessoas estão muito em contato com pessoas de outras cidades, carregam gente de lá para cá. Para esses caminhoneiros e motoristas, eles precisam apresentar para nós a CNH, né, a carteira de motorista, ou qualquer outro documento que mostre ali o porquê, que ele é caminhoneiro. Vanessa, interessante dizer aqui que a campanha de vacinação contra a gripe, em todos os outros anos, nós tivemos uma dificuldade imensa de chegar nesse público, né? De chegar no público, porque a gente não, as metas a serem cumpridas, as pessoas não queriam tomar a vacina, e agora tá todo mundo desesperado para tomar a vacina, né? Vai ter vacina para todo mundo? Esperamos que sim, e o estado já disse que sim, só que elas virão em remessas, né? Certo. Então tá bom. Então, deixa agora uma última mensagem pro pessoal ficar em casa e tomar a vacina da gripe. A vacina é da gripe, viu, pessoal? Não é ainda do Covid-19, do coronavírus. A vacina é da gripe, mas para poder se descartar essa possibilidade, a gente imuniza as pessoas para poder facilitar o trabalho dos médicos, menos pessoas no PSF, menos pessoas nos hospitais, né? Isso. Eu queria só dizer os postos de saúde que estão fazendo a vacinação. É o posto de saúde do Parque 2, posto de saúde da criança, posto de saúde da mulher, Vila Campanha e o posto de saúde do Jardim Rosana. São esses os postos. Esse ano não tem o dia D, né? Que é o dia aquele. Então, assim, procure o posto. Para evitar aglomeração. Justamente. Né? Respeite a sinalização que nós estamos fazendo. Então, a gente está pedindo distanciamento de 2 metros de um para o outro, que vai haver fila, infelizmente as pessoas acabam se aglomerando, mas que se tiver na fila, que estejam todos munidos da sua máscara, usando a sua máscara, e que as pessoas deem os 2 metros de distanciamento. A gente está intensificando as equipes de vacinadoras para a gente conseguir fazer da forma mais rápida possível, e tomou a vacina, gente, vai para casa. É isso aí, Daniela, muito obrigado por você ter tirado esse tempinho, que é um tempão, eu sei, do seu dia, porque que deve estar muito puxado. Obrigado por trazer tantas informações preciosas aqui para os nossos ouvintes, e a Rádio Clube está aqui aberta para qualquer novidade, qualquer mudança, para a gente poder informar a nossa população e os nossos ouvintes. Vanessa, sou eu quem agradeço. Esse espaço para nós é muito importante, levar a informação correta, transparente para a população. E só para finalizar, eu ainda vou pedir mais uma coisa para toda a população de Guaxupé: não se esqueçam da dengue. Limpem os seus quintais. Quem tá ficando em casa, aproveite dessa oportunidade, joga o pratinho de água que tá parado lá com água fora, porque a dengue também existe e continua existindo, gente. É isso aí. Só mais uma última perguntinha, só pra gente tirar essa dúvida aqui, que é interessante. O Júlio César tá perguntando que ele é motoboy e ele tem direito a vacinar, porque todo dia eles estão saindo de casa para fazer as entregas no
no dia a dia para todos nós, né? Os motoboys têm trabalhado muito mesmo. Então, será que eles têm direito? Você sabe essa informação, Dani? Olha, o que veio para nós de recomendação do Ministério da Saúde é que são caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo, tá? Não se enquadram os motoboys, mas se houver uma necessidade do nosso município, nós podemos entrar com essa solicitação, porque isso significa um maior número de vacinas. Então eu peço a esse ouvinte que fez essa pergunta, que entre em contato conosco lá, certamente ele deve saber a quantidade de motoboys que tem na cidade, eu não sei se tem aí um grupo de motoboys, que a gente faz essa solicitação para a Secretaria de Estado, porque a nossa intenção é imunizar as pessoas. Tá certo, então tá aí, viu, Júlio César, entra em contato com a Secretaria, ele tá dizendo obrigado aqui pela sua resposta, que eu acho bacana vocês se organizarem aí, porque realmente os motoboys, eles têm feito um trabalho essencial para todos nós nesse dia a dia. Isso mesmo. Então tá bom, Dani, muito obrigada, viu? E até a próxima, se Deus quiser, Deus ajude que com notícias boas. Se Deus quiser, Vanessa. Até mais, brigadão. Rádio Clube.